Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, sempre com alegria aqui recebendo o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que anda em suas viagens sempre levando a palavra de Deus, mas onde quer que esteja, agora ele está sempre conosco nas segundas-feiras também, né, trazendo essa palavra que, ao meu ver, precisa ser mais do que nunca divulgada e alcançar mais pessoas devido à atualidade, não é? Ao que está se vivendo no presente momento no mundo todo. Então, pastor Sérgio, é um prazer tê-lo conosco. É um prazer também é meu estar de volta aqui nesse primeiro programa aí, não sei se é o primeiro do programa do ano, eu creio. Sim. É uma alegria aqui retornar ao programa Viver Bem em Cristo e que nesse momento assim Deus nos inspire assim, a estar falando aquilo que todos precisam realmente ouvir para suprir suas necessidades subjetivas que hoje são tão intensas na vida das pessoas. As pessoas nunca antes, em toda a história da civilização humana, precisaram tanto da presença de Deus, da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, como agora. No meu entendimento, o mundo não oferece nada que dê alento ao homem, nada mesmo, que até quem tem muito dinheiro não sabe o que fazer com ele, porque a felicidade agora, comprovadamente, não vem por ter vida abastada, né? Agora está chegando um momento que isso está sendo exposto para todo mundo. Está previsto aí muitas dificuldades econômicas e financeiras esse ano, e as pessoas que terão dinheiro vão ver que o desabastecimento vai comprovar cada vez mais intensamente em corações de que não é o dinheiro que resolve, né? Essa depressão econômica prevista aí, né, mundial, vai provar que as pessoas vão ter dinheiro, mas não tem o que comprar. E as pessoas não estão preparadas para isso, né? À medida que, né, a civilização foi avançando e as facilidades foram vindo na história do homem, né, as pessoas foram se acostumando com essas facilidades, em obter as coisas, né, mesmo que, né, com muito trabalho, né, muitas vezes, mas as coisas eram possíveis sempre de se adquirir, cada vez mais surgindo coisas para tornar a vida do homem mais fácil. E de repente as pessoas, né, se veem diante de situações que não conseguem mais administrar, né, e que estão causando muitos danos realmente emocionais, psicológicos, e, né, as pessoas não sabem manejar esse tipo de coisa. Então, e também eu vinha pensando, né, há pouco aqui, que nos primórdios o homem lutava pela sua vida, né, para sobreviver, pela sua sobrevivência. E nos últimos tempos o que a gente está vendo é o inverso, muitas pessoas tirando a própria vida, né? Então há um movimento inverso daquilo que deveria ser o original, o normal, as pessoas lutarem pela sua vida, pela sua sobrevivência, não é? Sim. É quando as expectativas, né, que são sólidas e enganosas dentro de um coração, e quando a pessoa se choca com a realidade de todas as coisas, é bem provável que aconteça isso em grande número de pessoas. Porque o que mais leva pessoas a uma desesperança total até de sua vida é as expectativas frustradas. Quando pessoas têm uma esperança, têm uma confiança de que a sua redenção está ali e aquilo termina aquela expectativa. Aquela expectativa torna-se expostamente frustradas. Não vai sanar o que eu sempre sonhei, que eu esperei, não vai resolver o meu problema. Então, quando chega nesse ponto, pessoas realmente tiram a vida.
E isso gera realmente uma tragédia, eu creio, a nível espiritual, né, para quem tirou sua própria vida, mas também é uma tragédia para quem fica, né, pais que perdem filhos, filhos que perdem pais, né, e isto é algo, é uma dor muito grande que também nem uma coisa material supre, não é? Nada. Porque isso está no próprio afeto que Deus colocou dentro do homem. Esses vínculos são fortes e existe esse amor, entende? Esse vínculo de sangue, de amor no aspecto familiar, embora isso está se esfriando também nos últimos tempos. Mas isso ainda, aqui no Brasil ainda temos isso. Mas em países que eu já visitei, isso já esfriou. Na Europa especialmente, né? Não existe mais esse afeto familiar, essas coisas. São poucas pessoas que ainda cultivam isso, né? É verdade. E comentando assim rapidamente, eu estive num país, né, que é a Espanha, em que eu percebi muito isso, né? Especialmente em Barcelona, né, uma das principais cidades, né, da Espanha, enfim, que as pessoas estão assim, dessa forma, sem vínculos de afeto. É tudo muito automático, tudo muito impessoal, as pessoas são apenas mais uma, são passageiras, não é? E eles acomodam a vida deles de acordo com o racional. Eles não têm mais aqueles vínculos sentimentais, de respeito, de amor um pelos outros. Aquilo virou máquinas, parece, né? Uma coisa muito triste da gente ver isso. E aqui no Brasil, assim, esporadicamente a gente vê isso, mas não é uma coisa generalizada. Sim. E como já vem se falando, né, há tempos, estamos indo provavelmente para o final, né? Pelo menos se percebe isso quando se lê lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 21, dos versículos 25 ao 28, aproveito para ler rapidamente aqui, pastor. Diz o seguinte, fala sobre a vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia, entre as nações, perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, que tem a ver com o que o Senhor estava falando, né? Pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E um pouquinho lá no 31 ainda diz, assim também quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, logo depois também fala para que a gente possa vigiar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É como quando a figueira e outras árvores começam a frutificar, a gente sabe que está próximo o verão. Então, aqui fala sobre essa observação, essa vigília que nós devemos ter acerca do que está acontecendo, dos fatos que estão acontecendo a cada dia, a cada mês e a cada ano, não é? Sim. Esse trecho revela a segunda vinda de Jesus. Ele já veio uma vez. Moisés profetizou que Jesus viria, né? Deus falou em Gênesis que Jesus viria. E veio. E habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E isso está comprovado, porque depois da sua morte, ele reapareceu e esteve na terra, andando, pregando e ensinando os discípulos. A Bíblia diz que são as coisas concernentes aos céus. E depois
2000 anos depois, os profetas do Velho Testamento também profetizaram que passaria 2000 anos e ele voltaria, ele viria novamente. Mas não para salvar, não para levantar o perdido, não para levar as pessoas para salvação, mas ele vem para fazer o julgamento de todos, onde ele vai definir a destinação eterna de cada um, tanto dos vivos quanto dos mortos, né? E as pessoas hoje não têm o menor conhecimento desses temas que são reais e verdadeiros, que foi esclarecido por Deus e pelo Espírito Santo. Nós estamos chegando nos dias em que Deus vai arrebatar um povo para reinar com ele no milênio da paz. E isso são os arrebatados, né? Então, quem creu nisso? Quem está crendo nisso? Até os cristãos, eu vejo assim uma displicência. Pensam assim que vai demorar muito tempo para essas coisas acontecer, mas está à porta, né? São os sinais que se vem observando, né? Quem conhece a Bíblia, as profecias, né? Muita gente, muitas pessoas, né? Estudiosos estão assim concordando entre si sobre todas essas coisas e observando tudo isso, né? Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalinho, mas já voltamos com você aí no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar sobre o final dos tempos, sobre a iminente vinda, segunda vinda de Jesus Cristo e o rumo, né, que as coisas estão tomando, os sinais desses tempos. E cada vez mais, pastor, eu penso que a única forma, né, de evitar coisas como nós falamos lá no início, né, de pessoas que ficam completamente perdidas, sem esperança, enfim, né, sem essa capacidade de enfrentar todas essas dificuldades, especialmente os mais jovens, né, é que se deve investir, cultivar o núcleo familiar, né, tentar retornar a essa questão, e isso a pandemia já veio mostrando, né, esta necessidade de estarmos próximos e na família, enfim, né, e não dispersos pelo mundo, né, envolvidos em tantas coisas e situações. Então eu creio que isso é uma coisa bastante importante, não é? Essa questão de, pelo menos entre as famílias, estarem unidas, se apoiando, buscando Deus, né, buscando alimentar a alma de bons sentimentos, de sentimentos que são verdadeiros e que são coisas, como o senhor mesmo disse, que o dinheiro não adquire, não é? Sim. Bem, a gente, para falar, as pessoas têm assim, e para um entendimento a respeito disso, de como ter uma boa formação estrutural da família, isso só pode ser levado à frente se a gente pensar no plano e no propósito de Deus com a família. Porque quem não pegar essa origem intencional de Deus, veja bem, Deus criou todas as coisas materiais da terra e no último momento, para coroar no sexto dia toda a criação de todas as coisas, ele criou o homem. Ele não criou a mulher, ele criou o homem no sexto dia. Depois ele entrou para dentro de Adão e tirou a Eva, que é a mulher. Claro que isso é uma linguagem totalmente figurada de um mistério que nós não temos condições de compreender como Deus fez isso. Mas foi um trabalho divino e muito misterioso a criação tanto do homem quanto da mulher. E a coroa da criação foi o homem e a mulher. Logo em seguida que Deus também criou a mulher, ele deu ordem para
estabelecer família. Para ver, ele diz em Gênesis 2:24, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só alma, um só espírito, um só corpo. Então ali está a lei que institui a família e o casamento, né? Então Deus tem propósito de formar uma família, de essa família gerar filhos, porque Deus intencionalmente, no seu plano, ele deseja ter um reino na terra. Quem sabe disso hoje? Quem entende disso? Quem pode discorrer sobre isso? São poucas pessoas, né? Então o que acontece? Toda a estrutura familiar, ela está alicerçada em cima de coisas que não é Deus. As famílias existem, subsistem em favor de luta pela acumulação de patrimônio, de sobrevivência, de ver as realizações deles ter sucesso, mas Deus não está inserido. Ele é o autor da família, ele é o criador da família, ele tem propósito com a família, mas isso foi esquecido, isso aí se perdeu com o passar das gerações. Então a família ficou que nem um barco sem motor no meio do oceano, um barco sem leme, a deriva. A deriva, à mercê dos ventos, entende? E às vezes em tempestades, né, o barco pode virar. Veja bem, como é que a gente vai saber lidar com esposa, com esposo, com filhos, sem os padrões, princípios de Deus? Não tem condições. Se a pessoa não usar os padrões de Deus na família, aquela família vai ficar vulnerável, vai ficar fraca. Vai chegar um momento que ela não consegue enfrentar as dificuldades externas, naturais que vão surgir, porque a cada geração piora. E isso só vai melhorar quando Jesus voltar a segunda vez. Então as famílias hoje lutam pelo seu próprio coração humano limitadíssimo, né? Então, para uma família dar certo, tem que ter um caudilho que impõe medo em todos os membros da família, né? E que detém o dinheiro, que detém, então todo mundo tem que comer na mão dele, mas isso aí não é ser líder, não é ser cabeça de uma família, isso é intimidação. A gente, não é esse o sistema de Deus regir uma instituição familiar. Porque a família é uma instituição divina. Se Deus não está ali naquela família, não tem instituição. Aquilo ali é uma organização meramente de acordos humanos e que espiritualmente está vulnerável a qualquer ataque do maligno. Verdade. Então pode acontecer verdadeiras tragédias numa casa que exclui Deus do seu contexto familiar. Então, e uma das coisas que a gente vê muito é a questão da intolerância entre as pessoas, não é? Sim, mas por que a intolerância? Porque eles não têm visão celestial. Eles não têm o conhecimento estrutural de Deus, nem o propósito, nem o plano de Deus. Eu acho que até isso é um assunto que pode ser até levado para um segundo programa, né? Porque é uma coisa muito importante. A pessoa tem que saber onde é que deram errado as coisas para poder partir para um ajustamento. Então, eu acho que a partida, o início, né, são os princípios divinos para a nossa vida, para o nosso cônjuge, relacionamento entre, né, homem, mulher, marido, esposa, enfim, e isso levado, estendido à família, né, aos filhos, netos, enfim. Não é? O princípio, né, como diz, o meio e o fim. Né? Para que a gente possa viver com realidade, ter paz, ter felicidade, não é? E evitar-se tantas tragédias. Bem, pastor, nosso programa hoje está chegando ao fim, mas então vamos dar continuidade na próxima semana falando sobre este tema, sobre a importância da família, desse núcleo, né, onde se mantém, né, todas essas coisas que são necessidades básicas, né, do ser humano, psicológicas e emocionais, para que, né, as pessoas se sintam supridas nessas necessidades e possam viver melhor, não é?
Bem, pastor, muito obrigada então e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.